Pronto, galerinha. Hoje, especificamente, nessa aula de hoje, iremos trabalhar dois percursos do livro didático de vocês. É o percurso 21 e o percurso 22, que fala basicamente sobre os recursos hídricos, tudo que é relacionado à água, aos meios líquidos, sólido e gasoso, né? Que a água não é só no meio líquido, tem no sólido e no gasoso. E falar um pouco também sobre o uso das águas, né? Dos recursos hídricos que existem em nosso planeta. Eu acho que uma coisa inicial que a gente poderia trabalhar com vocês era basicamente fazer uma repescagem daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. A gente teve duas aulas, um encontro com duas aulas, que na aula passada a gente estudou as formas de relevo. E aí eu nunca gosto de entrar diretamente no conteúdo sem ter certeza de que vocês lembram e recordam do que a gente estudou de uma maneira geral. Na aula passada a gente viu... Oi? Eu tô com minha bússola aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá com a bússola aí? É legal. Pronto, então, na aula passada, o que a gente estudou na aula passada? As 4 formas de relevos principais. A gente tem as montanhas, que são as grandes cadeias de montanhas, né? Formada principalmente no encontro entre placas tectônicas. Aí até eu expliquei que, geralmente, essas grandes montanhas se formam quando uma placa encosta na outra e começa a formar uma grande cadeia de montanha. Esse tipo de relevo a gente não tem no Brasil. Por quê? E aí eu expliquei que o Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica. É por esse motivo que a gente não tem essa forma de relevo. O relevo do Brasil, ao contrário dessas grandes cadeias de montanha, é um relevo relativamente baixo, moderado, porque são relevos antigos e que já passaram pelo processo de degradação de processos erosivos ao longo da história geológica. E isso vocês estudaram, eu acho que foi com o tio Lucas, né? As formas, os agentes internos de formação de relevo e os agentes externos. E aí, comigo, na aula passada, a gente viu que existem essas 4 formas de relevo. As montanhas, que são relevos bem altos, ainda em formação, que não existe no Brasil, e as outras 3, que essas sim existem no Brasil, que são os planaltos, basicamente as serras e chapadas, né? As depressões, aí até teve um coleguinha nosso que falou, tio, depressão é porque ela fica, quando você está para baixo, quando você está com depressão, você está para baixo, deprimido, é mais ou menos parecido. Um planalto é uma região alta, uma depressão é uma área mais baixa do que o planalto. Então ela está, de certa forma, deprimida, mais baixa. Então, no Brasil, a gente tem planalto, tem depressão, que é uma área mais baixa do que o planalto, e tem as planícies, né? Que são divididas em planícies fluviais, marinhas e planícies interioranas, planícies continentais, como, por exemplo, a planície do Pantanal. Então, resumindo o que a gente estudou na aula passada, para vocês não esquecerem, fixar e dar continuidade ao conteúdo, no capítulo de hoje, iremos estudar um outro assunto relacionado também à geografia física, mas interligado com a geografia humana, porque a geografia não funciona de maneira só, ela funciona de uma maneira conjunta, né? Não é uma disciplina ensinada em partes, mas sim em conjunto. O mundo está interconectado, as partes do mundo, física e humana, estão interconectadas. Então, hoje, especificamente, a gente vai estudar um pouquinho sobre os recursos hídricos e os seus usos, as formas de uso, né? E vocês já pararam para imaginar, já se perguntaram quanto gastamos de água no dia a dia? O quanto a água está presente na nossa vida? Já pararam para pensar? E se perguntaram referente a isso? Algumas vezes, tio. Mas nunca... Vocês têm noção do quanto de água a gente utiliza? Nesse momento, eu estou aqui, ó, com um copinho de água aqui, molhando a garganta, né? Na sala de aula, em vez de quando vocês pedem, tio, posso encher minha garrafinha? Né? Em vez de quando vocês tomam um golinho d'água, tem um lanche. Do lanche, será que o lanche que a gente leva para a escola contém água também? A roupa que eu estou vestido precisa de água para produzir? O tênis, o lápis, o nosso caderno precisa de água para produzir? Vocês já se imaginaram fazendo esses questionamentos? O que a gente deve ou não entender referente a isso? Quando a gente mostra algumas imagens para vocês terem essa noção, muitas vezes quando a gente não teve aquele primeiro contato, a gente até se assusta, né? Porque, de certa forma, a gente pode falar que existem as águas invisíveis, são aquelas que a gente não imagina que existe,
mas que dentro do processo de produção ou fabricação de vários produtos, essa água é utilizada, né? E aí, vocês saberiam dizer a quantidade de água que é gasta para produzir um alimento, um celular, uma televisão, um computador? Vejam só, para se produzir uma televisão, o gasto de água, em média, é em torno de 30 mil litros de água, então é muita coisa. Um celular, esse celular que vocês têm, chega a gastar em torno de 12.700 litros de água. Então é muita coisa. Um tênis gasta 8 mil litros, uma calça 8 mil, uma camisa 2,7 mil litros. E aí, em que está envolvido esse gasto? Para me produzir uma camisa, eu tenho que plantar o algodão, porque é do algodão que eu faço o fio de algodão, né? E aí eu preciso irrigar aquele algodão. Quando eu for lavar o algodão, eu utilizo água. Para me tingir a roupa, a blusa, a cor da cor que eu quero, eu utilizo água. Então, é uma série de processos que vem desde o início da produção da matéria-prima até a confecção do produto final. Então, para mim produzir, por exemplo, 1 quilo de chocolate, desde quando eu agoo o pé de cacau, faço o processamento do cacau e transformo ele em chocolate, são gastos 17,1 mil litros de água. Então, é muita coisa. E aí a gente não tem noção, a gente imagina só que a água é aquela que a gente consome no dia a dia, que lava a roupa, que lava a louça, que toma banho, que lava uma calçada, etc. E não, a água é utilizada constantemente nas mais diversas e variadas formas, né? Eu Oi, pode entendi, falar. não. 1 litro de café gasta 1.000 litros e meio de água. Isso, gasta, para fazer 1 litro de café, gasta mais de 1.000 litros de água. E aí o porquê? Para mim fazer o café é aquele café que a gente consome, né, no nosso dia a dia em casa. Esse café não é só simplesmente fabricar o pó. Eu tenho que plantar o café, tenho que irrigar esse café, depois que eu irrigo esse café, ele produz, passa por um processo de seleção, esse café é lavado para ir para a indústria, na indústria ele é processado, passa por um processo de transformação da matéria-prima, que é o café bruto, para a transformação do pó do café. Todo esse processo, para mim produzir no final, lá em casa, na sua casa, na minha casa, na sua casa, desde o início da produção do pé de café até eu estar tomando o café, são gastos em média 1.000 litros de água. Entendeu? Entendeu agora? Deixa eu ver se... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Pronto, o Arthur perguntou se tem água no celular. No celular, não. Inclusive, se você molhar o seu celular e ele não for à prova d'água, você perde ele. Mas no processo de fabricação dos componentes do celular, por exemplo, na extração dos minérios de ferro, cobre, você utiliza água para separar esses minerais. E em grande quantidade. Na transformação desse minério como matéria bruta, matéria-prima bruta, em um componente eletrônico do celular, eu utilizo água. Então, o cálculo leva em consideração tudo isso. Então, é por isso que gastam Tio, essa quantidade. Oi. literalmente tudo é feito com água. Exatamente. A água é um bem universal que está presente no nosso dia a dia, em tudo que você imaginar. Então, daí a discussão da necessidade de se preservar o meio ambiente, sobretudo os recursos relacionados à água. Vamos lá, vamos dar continuidade. E aí vocês vão me perguntando. Bem, vamos entrar agora na discussão sobre o percurso 21, que fala sobre a hidrosfera, a distribuição das águas oceânicas e continentais. Atualmente a gente tem águas nos oceanos e nos continentes, tanto na forma sólida, quanto na forma líquida, quanto na forma gasosa. A gente vai ver um pouco sobre essa discussão agora na apresentação. A Terra, basicamente, tem uma duração, tem um tempo de vida bastante longo, né? Ela começou a se formar há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. E no início, vejam essa imagem aqui da nossa direita, e no início, a Terra era uma gigantesca bola incandescente, né, de vulcões entrando em erupção.
Então, ela não tinha condições de ter vida em um ambiente hostil como esse, né? Temperaturas altíssimas e vulcões entrando em erupção, repelindo lava, fumaça, vapores de água, etc, etc. Foi esses vulcões em intensa erupção, expelindo esses gases, vapor de água, para o espaço, que começou a se formar a primeira atmosfera, né? A gente tinha a formação de um planeta quente, muito quente, que não possibilitava a vida, mas essas erupções vulcânicas que foram soltando gases, vapor de água para a atmosfera, possibilitou que esses vapor d'água se condensassem na atmosfera e, posteriormente, provocassem as chuvas. Essas chuvas foram responsáveis basicamente, por resfriar o planeta Terra, juntamente com a atmosfera que estava se desenvolvendo, e essa água que caía, evaporava, precipitava, evaporava, e chovia novamente, evaporava, foi causando, proporcionando o resfriamento da Terra. Esse resfriamento da Terra fez com que aquele magma, que era em uma forma pastosa, um material que estava constantemente em ebulição, né, fosse resfriando e enrijecendo. Esse enrijecimento do magma, que era quente, a partir do momento em que ele se solidificou e a Terra foi resfriando, a gente formou a primeira esfera terrestre, que foi a litosfera. Tudo que a gente entende hoje como superfície terrestre, aquilo que a gente pisa, que a gente coloca o pé no chão, é a litosfera. Então, a parte sólida da Terra, se alguém perguntar como é que a gente pode chamar o nome, como é o nome da parte sólida da Terra? É a litosfera. Essa litosfera se formou a partir da formação da atmosfera inicial, e aí a atmosfera inicial é aquela camada que envolve a Terra. A gente tem aqui, tinha a Terra muito quente, soltando vapor de água, formou a atmosfera, ó, as nuvens, essa nuvem fica pesada, chove, evapora novamente, fica pesada, chove, resfriou, formou a litosfera, que é a parte sólida, e os gases formaram a atmosfera. Esse processo que vocês perceberam que é o ciclo hidrológico, que vocês já estudaram em aulas passadas, o que é o ciclo hidrológico? É aquele processo em que a água evapora, se condensa e chove novamente. Cai na terra, entra no lençol freático, uma parte escorre em forma de rios, outra parte vai para os oceanos, uma parte evapora novamente, chove novamente, esse é o ciclo hidrológico. Então, esse processo de resfriamento da Terra tanto formou a atmosfera, que é a camada que envolve a Terra, quanto formou a litosfera por causa do resfriamento da Terra. Essa água que foi se acumulando nos mares, oceanos e rios e no lençol freático, no subsolo, formou a hidrosfera. E aí o conjunto da litosfera, que é a crosta terrestre, que é a matéria sólida da Terra, protegida pela atmosfera, que é a camada de gás que envolve a Terra, juntamente com a hidrosfera, que é tudo que compõe a parte líquida de água da Terra. Tudo que é formado por água na Terra compõe a hidrosfera. Proporcionou a formação de vida de seres vivos na Terra, que é chamada de biosfera. Onde tem vida, o conjunto de espaço terrestre que possui vida, a gente chama de biosfera. Então, a gente tem uma litosfera, que é uma parte rígida, sólida, que permite a gente caminhar sobre a Terra. Tem uma atmosfera, que é uma camada de gás que nos protege, que nos envolve, que aquece a Terra, mantém a temperatura da Terra. Tem a hidrosfera, que é a parte relacionada à água, nos seus estados sólido, líquido e gasoso. E o conjunto desses três elementos possibilitou o desenvolvimento de vida, que é a biosfera. Tudo que é relacionado à vida na Tio, Terra. Oi. a gente estudou isso em ciências. Muito bem lembrado. Inclusive, no material de vocês tem a indicação que a gente pode trabalhar isso com o professor de ciências para poder fazer a interdisciplinaridade entre as matérias, geografia e ciência. E aí é bem lembrado, foi muito bem colocada a sua questão. E aí eu trago aqui só uma escalazinha de tempo geológico para vocês verem aquilo que o livro traz, né? Que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, teve o resfriamento dessa crosta terrestre, formando a litosfera.
a formação da hidrosfera, as primeiras formas de vida, aí tem, como por exemplo, os dinossauros, e um período mais recente surge a vida humana, como esse último período, que é o período que a gente vive agora. E aí, o que é essa hidrosfera? A palavra hidrosfera vem do grego hidro, né, que é a água, e esfera, que é o formato, a esfera, né, que é composta pelas águas em 3 estados, né. A hidrosfera, que é o elemento que a gente está estudando hoje, que é o principal, que é o nosso tema da aula de hoje, nós falamos o quê? Da litosfera, que é a camada sólida, da atmosfera, a camada gasosa, a hidrosfera, que é a camada líquida, sólida e gasosa, né? Que é o que se refere à água, e a biosfera, que é o conjunto de seres vivos. Então, essa hidrosfera é formada por elementos relacionados à água em 3 estados: o líquido, o sólido e o gasoso. E aí, professor, tio, como é que está distribuída essa água nos oceanos, no planeta Terra no geral? Se a gente observar esse mapinha aqui da página, deixa eu ver qual é a página aqui do livro de vocês, que aí vocês podem acompanhar. Da página 165, a figura 1, nós conseguimos perceber como está distribuída essa água no planeta Terra. Aí eu vou perguntar para vocês me responderem. Né? Se eu traçar aqui uma linha reta aqui, como a linha do Equador, né, que é esse tracinho aqui, aqui eu vou ter o hemisfério norte, e aqui eu vou ter o hemisfério sul. Onde eu tenho mais água oceânica e onde eu tenho mais superfície terrestre? No hemisfério norte ou no hemisfério sul? O que vocês acham? Se alguém respondeu aqui. Tem mais terra no norte e mais água no sul. É isso mesmo, João Vitor. A Karen também respondeu. No sul tem mais água e no norte tem mais terra. Pronto, legal, é isso mesmo. Quando a gente analisa o mapa do mundo, a gente observa que realmente tem mais terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. E é o que traz aqui a questão, né? Quando a gente observa a figura 1, a gente pode perceber que as águas dos oceanos estão desigualmente distribuídas entre os hemisférios. Enquanto o hemisfério sul, a água oceânica é dominante em relação às terras, né? Daí a gente se refere a esse hemisfério como o hemisfério das águas. O oceano do norte, o hemisfério norte, localiza-se a maior parte dos continentes, né? Que é o hemisfério das terras. E aí, o que é que isso significa dizer? E aí, isso traz até uma explicação para uma questão histórica. E aí, agora vamos relacionar com as aulas de história. Vocês saberiam responder o porquê que os nossos ancestrais se movimentavam muito com maior facilidade, né? As movimentações entre populações, entre tribos, aconteciam principalmente no hemisfério norte, enquanto no hemisfério sul, esse deslocamento de população foi mais retraído, foi menos significativo. Vocês imaginam por quê? Porque no hemisfério norte tem muito mais terra do que no hemisfério sul. Exatamente. Então, naquele período em que as grandes navegações não existiam, não tinha essa forma fácil de se locomover por barcos e aviões, a locomoção era feita basicamente a pé. Posteriormente, montada em animais, então, consequentemente, a locomoção dessas pessoas, a dispersão da população em cima da crosta terrestre, na litosfera, que é a parte sólida da Terra, era muito mais fácil de ser realizada onde tinha continente, onde tinha terra para a gente pisar, exatamente no hemisfério norte. Em contrapartida, se você analisar o hemisfério sul, você percebe que o Brasil aqui, de certa forma, fica isolado, né, a não ser por essa estreita faixa da América Central, e a África também, aqui as partes da África da Oceania. Olha aqui a Oceania. Basicamente, a Austrália com um continente isolado como uma ilha. E aí não tinha como se fazer esse fluxo de um local para o outro. Esse fluxo mais intenso no sul, no hemisfério sul, aconteceu a partir das grandes navegações e posteriormente com a invenção do avião, né? Alguma pergunta, gente?
No sul eles deslocavam mais. Eles se deslocavam dentro do próprio continente, o Saulo comentou aqui. Eles se deslocavam muito mais dentro do próprio continente. Não saía de uma região para outra muito grande. Era, pronto, no Brasil, era dentro do continente brasileiro. Basicamente na América do Sul. A não ser que eles caminhassem, né, longos percursos, subindo para a América Central, e caminhassem no sentido norte, indo para a América do Norte. Vamos voltando aqui. Deixa eu ver aqui o tempo da nossa aula aqui, quanto é que a gente tem ainda. Tem bastante tempo. E aí é o que a gente traz no livro de vocês, e qual é a consequência dessa distribuição das terras emersas dos oceanos, né? Vocês até já responderam para mim. A concentração das terras emersas, que é aquela que aparece, aquela visível, é a crosta terrestre do hemisfério norte, e a maior proximidade entre elas, exerce influência sobre alguns fenômenos, tanto de ordem física como de ordem cultural. Entre esses fenômenos de ordem física, se destaca a dispersão de espécies vegetais e animais. Então, os vegetais e os animais também têm essa característica de conseguir se dispersar melhor pelo hemisfério norte. E sabe-se que a dispersão de vegetais pode ocorrer pelo vento, pelas correntes marítimas, pelos animais e pela ação dos humanos. Isso explica, em parte, a maior semelhança da floresta e da fauna do hemisfério norte, quando comparada à existente no hemisfério sul. Então, a fauna e a flora do hemisfério norte, ela tem uma semelhança muito mais em comum quando eu comparo a fauna e a flora do hemisfério sul. Aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, no Nordeste, na Caatinga, no semiárido, temos muitas espécies que só existem aqui. E aí, como é que são denominadas essas espécies? São espécies endêmicas da Caatinga, do semiárido, são espécies endêmicas da Amazônia, endêmicas da Mata Atlântica. Por quê? Porque a forma de dispersão em um continente rodeado por água é muito mais difícil daqueles continentes, daqueles países que são cercados por outros países vizinhos, outros continentes vizinhos, que é fácil de ser transportado, até mesmo a pé, então, por animais, por pessoas, né? No aspecto cultural, se destaca as migrações dos povos. No hemisfério norte, as migrações e os contatos culturais e a dominação territorial de alguns povos sobre outros foram facilitados pela proximidade das terras emersas, né, essas terras visíveis, e pela presença do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo que divide e separa a Europa da África, ele é um mar estreito em relação aos outros, né, e que a navegação em pequenas embarcações era permitida, no sentido de que ainda era um sistema de navegação ainda em formação. Que navegava desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade a gente tem essas navegações, mas essas navegações intercontinentais pelo mundo todo só foi ser desenvolvidas a partir das grandes navegações do capitalismo comercial, por volta de 1500, 1600, com a maior intensificação. Essas civilizações do passado serviram, portanto, dessa facilidade para ampliar seus horizontes e sua dominação territorial. Não é à toa que a Europa, esses filmes europeus que a gente assiste, de época, né, de guerra, por exemplo, uma série, Game of Thrones, que é a Guerra dos Tronos, se passa em território europeu. Eu não assisti muito, mas pelo que dá para entender, se passa em território europeu, e que era a briga de um trono contra o outro. E o que é que facilitava isso? A grande quantidade de terra emersa, de terra possível de ser dominada através do próprio caminhar das carruagens, dos cavalos, diferentemente do que acontecia no hemisfério sul, do que acontecia naquela época no hemisfério sul, que era um hemisfério onde os países e continentes cercados basicamente por grandes oceanos. Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo até aqui? Oi. Tem uma pergunta. Pode falar. Nenhuma. Entendi. Pronto, o Saulo falou aqui dos vikings, né? É exatamente isso. Os vikings também, na verdade, os vikings, eles conseguiram dominar o que era próximo a eles, né, via terrestre, e conseguiram também desenvolver a navegação para navegar por terras mais a norte, né?
eles conseguiram ainda navegar um pouco ao entorno da Europa, conquistando novos territórios. Mas bem lembrado, é uma boa série de assistir também, para conhecer essas dominações dos impérios daquele período, né, daquela época. Tem muita série. E aí, quando você se aproxima desse período mais recente, a partir das grandes navegações de uma fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, quando as potências europeias começam a dominar as colônias na África e na América, tem outras séries que a gente pode estudar também para assistir e compreender um pouco, né? A série Frontier, que é até aquele ator que faz o Aquaman, ele é o ator principal dessa série Frontier, que mostra a dominação europeia no Canadá. A série Black Seal, também que está na Netflix, essa daí, mostra a dominação dos espanhóis e ingleses da América Central, dos holandeses na América Central, os piratas roubando o tesouro que está sendo levado para a Europa. Tem várias séries que dá para estudar um pouco esse fluxo nesse período do capitalismo comercial, que é quando começam essas grandes navegações, em que essas barreiras físicas que limitavam o movimento de pessoas pelo mundo começam a serem transpassadas, né? Começam a ficarem para trás. Olha aí, o João Davi. Vamos lá. Dando continuidade. E aí aqui a gente fala, tem até um capítulo, um mapazinho do material de vocês que mostra essa expansão marítimo-comercial europeia do século XV e XVI. Vejam aí, ó. O quanto eles começam... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Quando a gente estava falando de mar Mediterrâneo, a gente estava se referindo a essa porçãozinha aqui, ó. A comercialização, o fluxo de pessoas pelo mar acontecia aqui, nessa estreita faixa de mar, que é o mar Mediterrâneo. Então, a população beneficiada por essa grande quantidade de terras se locomoviam de maneira mais fácil aqui no hemisfério norte. Mas a partir do momento em que começam a dominar as grandes navegações, os barcos a velas, e posteriormente os barcos a vapor, movidos a vapor, a partir da primeira Revolução Industrial, começam a percorrer o mundo todo, ó. Na América, na África, indo em direção às Índias, contorna toda a África, contorna toda a América, vem em direção ao Canadá, aos Estados Unidos. Então, a partir das grandes navegações, começou a se intensificar esse fluxo de pessoas, de mercadoria, também no hemisfério sul, que é conhecido como hemisfério das águas, né? E hemisfério norte, hemisfério das terras. E aí vem uma pergunta. A gente estava falando de águas oceânicas, né? E de água de uma maneira geral. O quanto de água doce nós temos presente no planeta Terra? Vocês conseguem imaginar, em termos comparativos, o quanto de água doce a gente tem no planeta Terra? De uma maneira bem simples de comparar, se eu resumisse toda a água do planeta em 10 copos de água, se toda a água do planeta fosse 10 copos de água, o que seria de água doce não dava 3. Eram 2,8 copos de água. Por exemplo, se eu pegar toda a água do planeta, 97,2 é toda de água salgada. E apenas 2,8 é de água doce. Vocês conseguem imaginar o quanto é pouco de água doce? Do total de água doce do mundo, a maior quantidade é formada pelas águas superficiais, ó. Desses 2,8% de água doce do mundo, mais de 77% é formada por água superficial, que está presente na superfície por meio de lagos, rios e lagoas e geleiras. E também em mantos de gelo, né? Geleiras continentais,
continua, que cobre a Antártica e a Groenlândia. Então, ó, vejam que de 2,8% da água, que é doce, 77% desse total está na superfície. E boa parte se encontra nas geleiras. Então, disponível para o consumo, para o nosso consumo, é muito pouco. É menos do que isso, né? E boa parte dela ainda está poluída e a gente continua poluindo. Vejam aqui. Se eu pego toda a água salgada, toda a água da terra, ó, que é essa aqui, 97% é salgada, apenas 2,8% é doce. Superficial são 77% desse 2,8%. Uma parte, que é 0,18%, é a umidade do solo, 11% está no lençol freático, que é presente nos aquíferos e nas cacimbas, nos poços artesanais que a gente conhece. Acredito que talvez na casa dos avós de vocês tenham poços artesanais. Lençol freático profundo também tem 11%. Dessa água superficial, 99% é manto de gelo em geleira. Só 0,61% está disponível em lagos e lagoas, 0,03% na atmosfera, ó, e os rios de águas apenas superficial, muito pouco, 0,003%. Então, a quantidade de água que existe disponível para nosso uso no dia a dia é muito pequena. Daí se tem a necessidade de preservar, de evitar o desperdício, de não escovar o dente com a torneira aberta, de não tomar banho muito prolongado, não estragar a água lavando calçada por muito tempo. E aí esse é o pequeno papel que a gente pode fazer. Mas por trás disso tudo, a gente também tem que pensar e lembrar que quem mais gasta água não somos nós, seres humanos, utilizando no dia a dia. Quem mais gasta água são os sistemas de produção, como a gente viu, para produzir um chocolate, para produzir um celular, para produzir uma TV. Então, podemos fazer sim nossa parte, nossa pequena parte, mas a gente sabe que quem ainda costuma gastar muito mais água são os sistemas de produção agrícola e industrial. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Nenhuma. Nenhuma. O João Davi falou, tá muito travado, eu não entendi. Ô, tio, eu tenho uma pergunta, mas aqui no Meet, o que é isso de levantar a mão? É para fazer uma pergunta? É, para chamar a atenção. Quando tiver alguma dúvida. Clica aí. Tá, entendi. Já cliquei, aí não pode baixar a mão. Aparece uma mensagem aqui para mim. Rebeca, é de ter o teu nome, quer fazer uma pergunta, entendeu? Ó. Entendi. Levantei a mão. Apareceu? Apareceu. Baixei a mão. Eu clico uma vez, aí aparece. Pronto, ó, João Vitor levantou a mão. Quando clica novamente, aí a mão baixa. João Davi está ouvindo... A minha voz está saindo cortada, é? Tava um pouco, agora melhorou. Deixa eu ver aqui se é a internet. Eu acho que talvez seja alguma queda de internet. Pronto, estão conseguindo compreender até aqui, pessoal? Como é que tá, galerinha? João Vitor perguntou, como essa água ainda existe para tanta gente assim? Não sei como é possível isso. Pronto, como vocês viram em aulas passadas, a água tem um ciclo hidrológico, né? E o que é esse ciclo hidrológico? É aquilo que a gente falou no início. A água evapora, se condensa nas nuvens, a nuvem fica pesada e ela chove por meio da precipitação. Aí ela cai na superfície terrestre, uma parte da água que cai evapora antes de infiltrar,
outra parte infiltra para o lençol freático, uma parte escorre para os rios, outra parte escorre para os lagos, lagoas e mares. Essa que desce para o lençol freático, muitas vezes é utilizada para o consumo humano, para produção irrigada, para industrialização, e aí, à medida que vai sendo utilizada, ela vai evaporando novamente. Ela não se acabou, assim, na verdade, não é de falar que ela vai se acabar. O que pode acontecer é a gente poluir tanto de não ter mais água própria para consumo. E já tem países, locais que estão dessalinizando água, tirando o sal da água do mar para consumo. Israel já faz isso há muito tempo. Aqui no Nordeste já estão falando em trazer esses dessalinizadores para tirar o sal da água do mar para consumo humano. Então, isso já é uma questão, não é evidente que vai acontecer, ela já está acontecendo. A falta de água já acontece em diversas partes do mundo. O Brasil, felizmente, ainda é um país que tem muita água disponível para consumo. Só precisa ter um bom gerenciamento dessa água, né? Então, na medida que a gente consegue gerenciar e evitar esse desperdício, evitar e que sejam utilizados de má forma, e que a gente consiga preservar, gerindo de uma forma correta, a gente não teria tanto que se preocupar. João, a aula acaba, deixa eu ver, às 15 horas, né? Falta 1 hora para a aula acabar. E aí, vamos lá, voltar aqui para a apresentação. Pronto, no percurso de 22, vamos falar um pouco sobre os recursos hídricos, né? Desculpa. Bem, os recursos hídricos, ele corresponde às águas superficiais e subterrâneas, disponíveis em uma região ou bacia hidrográfica, que pode ser obtida para uso nas atividades humanas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, essa água ela corresponde a menos de 1% do total da água do nosso planeta. Vejam aí a pergunta da colega, né? Como é que a gente ainda tem água para utilizar? Ela só corresponde a menos de 1% do total da água do nosso planeta. E isso existe estreita relação entre recursos hídricos e vários fenômenos que ocorrem no nosso planeta, sobretudo aqueles que é associado ao clima, a precipitação na forma de chuva, granizo e neve, e a temperatura relacionada com a radiação solar e a irradiação do calor pela Terra. Então, com os ventos, a cobertura vegetal, são fatores que exercem grande influência na distribuição dos recursos hídricos e, por esse motivo, são considerados nos estudos da hidrologia. O que isso tem a ver? Esses fatores que ele fala, chuva, granizo, irradiação solar. A nossa localização aqui, o Ceará, Fortaleza, é uma região que está próxima à linha do Equador, né? Aquela linha imaginária que a gente sabe que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A nossa área de localização é uma área que pega intensa insolação. A irradiação solar nos atinge de maneira direta. Então, como é uma área que tem grande radiação solar e incidência solar, também é uma área que evapora muito, né? E se é uma área que evapora muito, o ar também é um pouco seco, porque se o ar está quente, se uma massa de ar é quente, ela sobe. Se a incidência solar bate sobre uma determinada área, um lago, um rio, uma lagoa, um oceano, o índice de evaporação vai ser maior. E essa evaporação dos lagos, dos oceanos, dos rios, e a evapotranspiração das próprias plantas, que fazem com que a massa de ar se crie na atmosfera, se condense e chove, né? A partir do momento que cria uma massa de ar, que ela fica pesada, ela precipita, ela chove. E aí, onde é que acontecem essas chuvas? Necessariamente a chuva vai acontecer aqui em Fortaleza? Dificilmente não. A massa de ar que se forma no nosso litoral, ela vai ganhando força sentido a Amazônia. Quando chega na Amazônia, ela vai encontrando barreiras. Na medida que vai se aproximando da Amazônia, ela consegue chover com maior facilidade. As nossas chuvas aqui é muito mais relacionada à zona de convergência, que é um assunto que não dá para entrar agora, porque a gente não vai misturar muita coisa aqui. Se a gente vê o mapa da página, vocês estão com o livro de vocês,
da página 106, que é um assunto anterior, deixa eu voltar aqui para cá. O mapa da página 106, a gente consegue localizar as regiões de clima, desértico e semiárido, e nas regiões onde predominam esses climas que dificilmente chove e a água é escassa. Nas regiões de clima equatorial e tropical, as temperaturas são elevadas, é isso que eu te falei aqui agora, que eu falei para vocês, e as chuvas são frequentes no decorrer do ano todo. As águas superficiais e subterrâneas, elas são mais abundantes, já que chove muito, consequentemente, essa água infiltra mais no solo. Nas regiões frias e polares, a população usa a água do degelo, da neve e das geleiras em atividade cotidiana. Por exemplo, quando você vai aqui no sul da Argentina, nas áreas próximas à Cordilheira dos Andes, muita gente utiliza a água do degelo, o gelo que descongela, aquela água passa por um tratamento, determinado tipo de tratamento, e é consumo. Se vocês analisarem o mapa de vocês na página 106 do livro de vocês, mostra os climas do mundo. E aí, quando eu verifico as áreas que mais chove e as áreas que são mais quentes, a gente percebe a quantidade de água acumulada durante o ano. Uma das áreas mais secas é no deserto do Saara, que fica mais ou menos cortando o continente africano no meio. Vocês conseguiram encontrar no livro de vocês, não? Oi, João Davi, pode falar. Joe, como é que o geógrafo sabe quantos litros existem no mundo de água? São cálculos matemáticos, né? Eles conseguem fazer uma proporção. E aí isso é feito sobretudo utilizando computadores, né? Você consegue calcular uma determinada área na matemática. Tu consegue calcular a área de um triângulo, de um retângulo. Vocês já viram isso na matemática? Sim, tio, a gente viu essa semana. Pronto. Então, na medida que eu consigo calcular a área, uma determinada área, eu consigo calcular a quantidade de água que pode caber. Vocês estão vendo esse copo. Vocês estão vendo esse copo. Se eu conseguir calcular a área que ocupa esse copo, eu consigo calcular a água que vai estar dentro dele também, não consigo? Se eu consigo calcular, Consegue, né? se eu consigo calcular a extensão de um oceano, a profundidade de um oceano, a largura, a altura, largura e profundidade, consequentemente eu vou ter um dado aproximado da quantidade de água que tem aquele mar, aquele oceano. É basicamente assim. Se eu consigo medir a largura de um rio e a profundidade de um rio, eu consigo calcular... Não, tranquilo. Isso foi uma pergunta boa também. Pode ficar tranquilo, não precisa dizer que foi mal, não. Pode fazer pergunta. Entendi, é por causa do... Tranquilo, não tem problema não. E aí, se eu consigo medir a largura de um rio, a profundidade de um rio, eu consigo também saber a quantidade de metros cúbicos de água, centímetros cúbicos de água que passa naquele rio por minuto, por segundo, por hora, por dia, por ano, por mês. É basicamente assim. Então, a geografia, ela também é associada a outras ciências, como, por exemplo, a própria ciência, que você disse que estavam vendo esses assuntos que a gente está discutindo em ciência, e também pode ser relacionados à própria matemática que realiza esses cálculos matemáticos. A elaboração de mapas, por exemplo, utiliza muito cálculo matemático. Vamos voltar aqui, né? Vamos lá. Pronto. Vamos analisar o mapa da figura 4, que mostra a disponibilidade de recursos hídricos por habitante de cada país. E aí, João Vitor, respondendo a tua pergunta mais uma vez, ó, nesse cálculo aqui, a gente já sabe a quantidade de água que tem uma determinada região, um determinado país. Agora, eu também consegui calcular, fazendo uma comparação com a população, a disponibilidade de água, de recursos hídricos, por habitante em cada país.
E aí vamos fazer a leitura desse mapa. É interessante fazer a leitura de mapa, porque a gente tem que observar o que ele nos traz, né? Primeiro, eu leio o título. É um mapa do mundo, ó. Mostra o recurso em água do ano de 2015. E o que é que eu tenho na legenda? Recursos em água por ano, por habitante, em metros cúbicos. Então, onde eu tenho essa cozinha laranja escura, é menos de 500 metros cúbicos anuais. Então, onde é que eu vou ter uma pouca quantidade de água por ano? É onde eu falei da agora, que é no deserto do Saara. Em cima aqui, ó, o continente africano é tudo isso, ó. Então, boa parte do continente africano, a quantidade de água disponível anualmente por pessoa é menos de 500 metros cúbicos. Então, é pouco, né? Quando eu olho aqui a Ásia, vamos ver aqui a Ásia. Essa cozinha verde aqui é o quê? De 1.701 a 3.000 metros cúbicos por ano, por pessoa. Olha a Oceania, como tem uma quantidade de água bastante razoável. Mais de 15 mil litros, né? O Brasil, você acha que o Brasil, fazendo a interpretação do Brasil, qual é a disponibilidade de água por habitante? Vocês conseguem me dizer? Mais de 15 mil. Isso mesmo, mais de 15 mil. É exatamente isso. Canadá também, aqui é o Canadá, aqui fica o Canadá, ó. Aqui é o Canadá, aqui é os Estados Unidos, aqui fica a Rússia, a China, a Austrália, todos os países, ó, a Austrália, Rússia, Canadá, países com grande quantidade de reservatórios de água. O Brasil, a América Latina quase toda, né, ó. Quando eu falo em América Latina, é tudo isso aqui, ó. Então, temos água, bastante água por pessoa, né, mais de 15 metros cúbicos de água por habitante. Então, a gente tem água razoavelmente bem. O que tem menos é a Argentina. Aqui, ó, a Argentina. Aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vocês conseguem acompanhar esse riscozinho que eu estou fazendo, né? Mentiu, tá dando para ver. Massa, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui a disponibilidade de recursos hídricos, né? Que tem na superfície e tem subterrâneo. Vamos ver, a gente já viu as águas da superfície, que são as águas oceânicas, dos rios e dos lagos. Vamos ver agora as águas subterrâneas. As águas subterrâneas é a água que existe abaixo da superfície terrestre. Além da zona, a zona de raiz da vegetação, né? As reservas subterrâneas se formam a partir da infiltração da água das chuvas pelos poros do solo e das rochas. Na medida que eu tenho uma massa de ar aqui que chove, a nuvem aqui chove, tem a nuvem, essa água choveu, precipitou, ela infiltra, ela passa por esse nível, por essa zona saturada, né, ó, a zona não saturada, que é a zona que não está com grande quantidade de água, ela pode ter umidade, mas ela não tem grande quantidade de água, não dá para me retirar essa água e separar ela do solo, da areia. Esse azulzinho aqui é o nível do lençol freático. Então, quanto mais chuva, maior é o nível desse lençol freático. Esse lençol freático, o nível dele pode subir ou pode descer, de acordo com a quantidade de chuvas do período. Acontece muito aqui no semiárido, durante o inverno, esses poços artesanais, a água vem aqui para perto, ó. Isso aqui tudo preenche de água, ó. Mas no período de estiagem, né, no período que não chove, a água baixa e vai retornando. Esse nível aqui ele pode baixar ainda mais, dependendo do período de chuva.
Então, o que acontece é isso. A água chove, né, precipita, acontece a precipitação, ela infiltra e vem para o lençol freático. Essa zona saturada, que é essa aqui de baixo, saturada por quê? Na química você estuda o que é uma coisa saturada. Grande quantidade, né? Grande quantidade de água. É chamada também de zona de aeração. É a área em que os poros de solos e rochas encontram-se preenchidos por água. Que é a zona não saturada aqui, ó. Zona não saturada. A zona saturada, os poros da rocha ficam totalmente, ó, preenchidos por água. No limite entre as duas zonas, forma-se uma superfície chamada de superfície freática, que é o lençol freático. Então, aqui tem pouca quantidade de água nessa zona, e aqui muita quantidade de água. Aqui é o limite do lençol freático. Quando você cava um poço e atinge o lençol freático, você consegue ter água? Alguém falou? Tio, eu. Oi. Pode falar. Também pela quantidade, pela cor, né? Dá pra ver aí. Que lá na zona dourada é mais azul, Isso mesmo. nada já é mais cinza. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Bem, eu não vou aumentar mais a apresentação, não, porque eu não consigo ver quando vocês dão com a mãozinha. Vou deixar a apresentação baixa mesmo, que aí quando vocês dão com a mãozinha, aparece a mensagem para mim. Vamos lá, voltar aqui. Então, essa aqui é o exemplo de água subterrânea. Digamos que eu construo uma casa aqui, depois outra casa aqui, e essa área vai ficando urbanizada. E cada casa precisa ter um sistema de esgoto, né? Para depositar os dejetos dos banheiros, das pias. Se esse sistema de esgoto for utilizado, aquele mais tradicional, que são as fossas sépticas, o que vai acontecer com o nosso subsolo? Aos poucos, esses dejetos vão infiltrando até atingir o lençol freático. Por isso, da importância do saneamento básico com o tratamento de rede de esgoto. Né? Na medida em que esses dejetos são coletados por uma rede de esgoto, passa por um sistema de tratamento e só depois são jogados em algum local. Os aquíferos. Tem uma discussão bem interessante sobre os aquíferos, que aqui no Brasil, um país que, como a gente viu, tem muitas águas disponíveis para consumo humano, né, por pessoa, mais de 15 mil metros cúbicos por pessoas anuais, e os aquíferos são um dos responsáveis por abastecer diversas áreas, principalmente áreas metropolitanas, né? E como é que forma o aquífero? Quando a água se acumula em grande quantidade, abaixo da superfície, formam-se os aquíferos, ou seja, a formação geológica é uma formação geológica, o aquífero, que armazena água e constituem grandes reservatórios naturais deste recurso. Então, quando falar em aquífero, já imagine um grande reservatório de água subterrâneo. Então, é um reservatório formado por um lençol freático que tem grande quantidade de água disponível para ser utilizada. Os aquíferos formam o maior depósito de água doce em estado líquido no mundo, superando o volume de água de todos os rios e lagos. Eles abastecem os rios e as nascentes. Em razão disso, compreende-se porque muitos rios mantêm suas águas ao longo de todo o ano e não secam mesmo durante o período de estiagem. Os recursos hídricos disponíveis nos aquíferos são muito explorados, né, para o abastecimento das populações das cidades, para a irrigação agrícola e para o uso industrial. Alguém aqui já andou em alguma praia que tem uma fonte de água doce? Ou em alguma serra que tem uma bica? Ou numa praia que tem a falésia, que toma banho numa bica de água natural, fonte natural? Eu já. Pronto. Como é que funciona aquilo ali? Um exemplo, você vai para
Praia das Fontes, para Morro Branco, para Canoa Quebrada. E aí você chega lá, tem uma fonte de água doce saindo de dentro da falésia, de dentro da terra, com a água caindo direto, sem parar. O que aconteceu para existir aquilo? Por trás disso tudo, a gente vai compreender por meio do ciclo hidrológico. A chuva que cai em cima do campo de dunas, vocês imaginem a duna como uma esponja. Você pega uma esponja e derrama um copo d'água em cima, um copo de água em cima de uma esponja. O que a esponja faz? Automaticamente ela pega aquela... Oi? Suga toda a água. Suga toda a água. O campo de dunas, as dunas ao longo da faixa de praia, funciona basicamente como isso. A água que cai da chuva, ela infiltra. Uma parte forma as lagoas dunares, né, que são as lagoas dentro do campo de dunas, e outra parte escoa para a faixa de praia. Essa parte que escoa para a faixa de praia, ela aparece na forma de bicas naturais, e aí a população bota um canozinho bonitinho para aquela água direcionar e sair por um único sentido, um único local. E aí onde a gente vai para a praia e toma banho naquelas águas de fonte natural. Se você for para uma serra, da mesma forma. A água que está escorrendo... A serra é um pouco diferente porque o material da serra, ele já é um pouco mais resistente. A água não infiltra com tanta facilidade. Geralmente a serra é formada por um material mais duro, né, cristalino, solo mais cristalino, uma pedra mais rígida. Então essa água escorre superficialmente e forma as cachoeiras, e forma um nascente dos rios, né? E similar acontece também no nosso campo de dunas, que já imaginou, se aquilo ali não fosse perto de uma praia, e fosse acima de um morro mais alto, poderia ser o início de um pequeno rio, um riacho, né? Mas não, como está próximo da praia, ela vai já em direção ao nível do mar, que é o nível zero, o nível de base, o nível mais baixo, e sai na forma daquelas pequenas fontes de água doce. Vamos lá aqui, dando continuidade. Essas áreas da superfície nas quais a água da chuva infiltra e reabastece os aquíferos são chamadas de área de recarga. Então, onde as chuvas caem e essa água se concentra e infiltra no solo, são chamados de área de recarga. Nessas áreas, é importante evitar a construção de edificações que provocam a impermeabilização do solo. E também é proibido atividades que causem a contaminação das águas subterrâneas. Lógico que é proibido, mas a gente sabe que acontece muito isso, é bem visível isso, principalmente no litoral brasileiro, né? A legislação de muitos países, inclusive o Brasil, considera áreas de proteção máxima as áreas de recarga dos aquíferos, o que restringe a sua ocupação para algum uso. Vamos ver essa imagenzinha aqui? E aqui dá para a gente entender, vou aumentar um pouco, para a gente compreender como é que acontece essas áreas de recarga dos aquíferos e o risco da contaminação. Aqui eu tenho um grande aquífero, né? Você vê aqui o poço artesanal, vou botar aqui a setinha para a gente desenhar. Tem aqui uma indústria, ó, próximo a um aquífero. Aqui eu tenho uma casa. Aqui um poço, possivelmente para tirar água para a indústria. O lixo, a pilha de resíduos de lixo aqui, ó. Esse lixo que está aqui no solo, o material líquido que ele solta, entra no solo e contamina o aquífero. Ó, fluxo, vejam aqui, ó, fluxo de contaminantes na água subterrânea. Está contaminando o aquífero. O poço artesiano mais profundo, que é esse aqui, para retirada de água. Na medida em que eu tiro a água, que eu diminuo a quantidade de água do aquífero, eu também estou poluindo. Olha aqui, uma fossa ou tanque séptico, que é esse aqui, ó. Tá aqui a casinha e tá aqui a sua fossa, o tanque séptico, que é onde vai os dejetos da casa. Na medida que esses dejetos vão sendo depositados, eles também são transferidos para o lençol freático.
né? Aqui o tanque também para armazenamento de combustível ou produto químico da indústria. Se um tanque desse for rompido, também vai contaminar, vai prejudicar o lençol freático. Então, percebam, se só uma indústria consegue ter esse grande peso na contaminação de lençol freático, imagine uma cidade como Fortaleza, com mais de 2 milhões de habitantes, e uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes, com intensa urbanização, casas, fábricas, lojas, intensamente urbanizada. Se não for utilizado um sistema de tratamento de esgoto e de coleta de esgoto de tratamento adequado, a contaminação do nosso lençol freático seria iminente, né? Ver se tem alguma pergunta de vocês. Não, até agora não. Vamos lá. Tio, Oi. deixa eu ter uma pergunta assim. No livro, né, na nona questão da página, da última página que o tio passou para casa, a 158, tio, eu tive uma dúvida. Qual é a página? A página 158, a questão 9, tio. Eu fiquei meio em dúvida se era a minha resposta estava certa. Vamos lá. Pode falar. Encontrei aqui. Tio, eu botei a resposta assim, ó, relevo marítimo, por ser um relevo banhado pelo rio, tá certo, tio? É a 9, né? Não, na verdade, aí, se fosse mar, poderia ser marítimo, mas aí é um rio, né? Então, é uma depressão relativa, pois suas terras, elas se encontram em altitudes inferiores à das terras vizinhas. E poderia ser uma planície fluvial. Ó, o que diz a questão? A foto ao lado é de uma vista do Pantanal Mato Grossense, que além de ser uma planície continental, é também fluvial, pois é banhada pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Suas altitudes, ó, ele diz aqui, ó, suas altitudes encontram-se abaixo das terras que lhes estão vizinhas, e ela pode também ser classificada como outra forma de relevo. Então, se ela está abaixo da terra vizinha, ela é uma planície. Uma planície não, uma depressão. O Planalto, né, uma área alta, né? O que está ao seu entorno é uma depressão. Porque ela é mais baixa do que aquela área mais alta, mais do que o Planalto. Tu conseguiu entender? Consegui, tio. Deixa eu te mostrar aqui mesmo, ó, nessa imagem aqui, a gente consegue explicar aqui, ó. Tá vendo nessa imagem aqui, essas áreas mais altas, aqui como se fosse um planalto, ó? Tô. E logo aqui do lado não tem uma áreazinha mais baixa? Então aqui seria uma depressão. Ela é mais baixa do que o planalto. E aí quando ela chega no mar, é uma planície litorânea. Ao longo do curso do rio, ela também pode ser uma planície fluvial, acompanhando o curso do rio. Mas a área imediata ao planalto, a área mais alta, é uma depressão. Ela é mais baixa do que o planalto. Ah, tio, entendi. Pronto, vamos lá. Qualquer coisa, pergunta aí. E sobre a intervenção do homem? O que a gente pode trabalhar sobre isso, né? A natureza, por si só, ela apresenta certo equilíbrio entre seus elementos, que, uma vez rompido, tem-se consequência, né? A estrutura geológica, que é a estrutura interna da Terra, do movimento das placas tectônicas, o relevo, o solo, os rios, a água subterrânea, o clima, a vegetação, os animais
interagem entre si, formando uma rede de relações interdependentes. Se ocorre mudança em um dos elementos que a gente citou aqui, todo o conjunto é alterado. É como uma peça de um carro. Se está faltando você tira uma peça, se compromete uma peça, o resto do circuito do carro vai ser alterado. É um time de futebol. Se eu tenho um jogador importante e ele foi expulso, eu estou comprometendo o esquema tático do jogo. É um bolo que eu vou fazer. Se eu tenho 5 componentes para fazer o bolo, se eu tiro a massa de trigo, que é um componente importante, todo o restante do bolo compromete. Se eu tiro o fermento, mas eu tenho a massa de trigo, mas não tenho o fermento, esse bolo não vai crescer o tamanho suficiente. Se eu tirar a margarina, ele não vai ficar cremoso o suficiente. Então, os elementos da natureza, quando a gente fala de relevo, solo, rios, água, o clima, a vegetação, os animais. Se eu tiro um desses elementos que forma essa rede de relação, vai ocorrer mudanças e todo o conjunto é alterado. Vocês concordam? Um exemplo. Os vegetais que retiram água do solo e, por meio de suas folhas, realizam a transpiração. E, com isso, eles transferem a água para a atmosfera. Da mesma forma, o vento, o calor, provocam a evaporação da água presente na superfície terrestre. O vapor d'água é colocado em suspensão na atmosfera e dá origem às nuvens, que formam a chuva. Se eu retirar os vegetais, se eu danifico a floresta, tiro os vegetais, que por meio das suas folhas realiza a transpiração, esse ciclo hidrológico vai estar comprometido, não vai? Quando ocorre o desmatamento, o processo de evapotranspiração será interrompido e, como consequência, as chuvas serão reduzidas e o clima alterado. Na medida que eu tenho a diminuição das chuvas, o clima também vai ficar mais seco e mais quente. O desmatamento, ele é capaz de alterar o solo, a recarga dos aquíferos, o abastecimento dos rios, a dinâmica do relevo, a vida dos animais. Ele vai modificar esse habitat local, onde vivem adaptados, e pode provocar migração. Por exemplo, da medida que eu interfiro na dinâmica de uma determinada área, se não tem mais alimento para aquela população de animais, ele vai migrar para um outro local. Até mesmo ser extinto. A Mata Atlântica brasileira, né? A Mata Atlântica brasileira é a floresta mais degradada do Brasil. Foi a primeira área a ser colonizada e diversas espécies que eram endêmicas, quer dizer, que só existiam na Mata Atlântica, algumas já foram extintas e outras estão em processo de extinção. Aí vejam aqui, essa interdependência do ser humano aos animais, aos rios, à vegetação, ao clima, ao relevo. O ser humano mantém essa dependência do solo, que é formado basicamente pela litosfera, depende dos rios e do lago, depende do clima. As formas de relevo também influenciam na vida humana. Os animais, com certeza, a gente se alimenta de diversos tipos de animais, de vegetais. A estrutura geológica relacionada às formas de relevo e ao clima também influenciam no desenvolvimento da vida humana. Então, é um conjunto de fatores que, se eu alterar um deles, a vida nesse ecossistema maior é alterada. Vamos ver aqui. Vocês querem corrigir as atividades que a gente passou para casa? Tem alguma dúvida nessas que vocês responderam? Mais alguma outra dúvida para a gente corrigir? Não, tio. Pronto. Então, como a gente tem muito conteúdo,
e ainda para ser trabalhado. Se você tiver alguma dúvida de alguma outra questão, a gente pode ver no conteúdo de casa. Se não, a gente vem para resolução dessas atividades do conteúdo que a gente viu hoje. Vamos lá. E aí, aqui eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, baseado naquilo que discutiu. Ó, eu vou perguntar. Oi, vamos lá. Qual é a página? Página, vamos lá para a página 172. Pronto, já achei. Pronto, eu vou lendo aqui com vocês aqui, vocês vão me respondendo. Pode ligar o áudio, ou pode escrever na mensagem, né? A Terra começou a se formar há cerca de 4,6 bilhões de anos. A gente falou isso no início. Assim, ao longo do tempo, constituíram-se 4 esferas terrestres. Quais foram essas esferas terrestres que a gente citou no início, logo no comecinho? São 4 esferas e que juntos formam, litosfera é uma, Litosfera, biosfera, atmosfera e tá faltando uma. Hidrosfera. isso mesmo. Mesosfera. A mesosfera já é outra camada. A gente não tratou ela na aula de hoje, mas vocês citaram as 4. A litosfera, que é a camada rígida da Terra, é a superfície da Terra, a camada que a gente pisa, que permite o deslocamento de pessoas, animais. A atmosfera, que é a camada de gás que envolve a superfície terrestre, né, que envolve a Terra. A hidrosfera, que é toda a água que compõe o planeta Terra. E a biosfera, que é o conjunto de vida do planeta Terra. Tudo que envolve vida está relacionado à biosfera. A questão número 2, vocês conseguem responder? As terras emersas e a água dos oceanos estão desigualmente distribuídas no hemisfério da Terra. Descreva essa distribuição. Quais são os 2 hemisférios da Terra? Pronto. A Yasmin já falou aqui o nome de alguns oceanos. Quais são os 2 hemisférios da Terra agora? Hemisfério sul e norte. Isso mesmo. E como a água está distribuída entre os 2 hemisférios? A gente viu isso durante a aula. Quem tem mais água? Tem mais água no hemisfério sul e no hemisfério norte tem menos. E tem mais terras, não é isso? Pronto, Isso. a Karen respondeu aqui, ó. É isso mesmo. E aí, dentro do processo histórico de uso e ocupação desse solo do hemisfério sul e hemisfério norte, essa característica de que o norte possui mais terras e menos água possibilitou o deslocamento de pessoas nesse hemisfério. Em contrapartida, o hemisfério sul, por ter uma quantidade de água maior em relação à quantidade de terras, isso dificultou o fluxo de pessoas, o fluxo populacional dentro desse hemisfério cercado, banhado por grandes oceanos, como, por exemplo, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E aí, gente, percebam, se vocês analisarem até o mapa mesmo da página 168, nós falamos de vários oceanos, né? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Ártico e o Oceano Índico. Temos 4 nomes de oceano, né? 4 oceanos diferentes. Mas se vocês analisarem e olharem direitinho, todos eles não se conectam, não são conectados, não seria um oceano só? Tia.
É, tio. Eles só são separados pelos continentes, né? Isso, tem uma certa divisão, mas se você quiser, você consegue contorná-los e andar por todos eles, né? Então, o mar, ele é interconectado e possui, cada porção desses oceanos possui uma nomenclatura diferente, dividido nesses 4 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e o Ártico. Vamos ver qual é uma outra questão aqui. Deixa eu ver aqui. Questão 3. Ó, porque no passado, eu acabei de responder, mas aí vocês repetem para mim. Porque no passado, o deslocamento de povos foi facilitado no hemisfério norte, em comparação ao hemisfério sul? Você respondeu há pouco tempo. Quem se habilita aí a falar novamente? É bom que a gente fixa, revisa. Por que no passado o deslocamento de pessoas foi facilitado no hemisfério norte? Porque ele estava com o olho gelado, tio? Esse aí foi um dos fatores, mas aí a Isabela respondeu aqui, ó, porque o hemisfério norte, a maior concentração e proximidade de terras emersas. Exatamente, perfeito. Perfeito, Isabela. E aí, quem foi que falou do congelado? Teve um momento em específico que esse congelamento de algumas áreas, que alguns períodos do ano não dava para fazer a travessia, do ano não, da história geológica da Terra, né? No momento em que congelou essas áreas, foi possível o homem atravessar distâncias maiores, porque antes não existiam barcos para navegar, grandes navegações, né? Em alguns momentos, nesses estreitos, onde existia mar e foi congelado, possibilitou que o homem alcançasse distâncias maiores. Mas, em relação à pergunta, a Isabela respondeu aí, perfeito, aí o questionamento. Mas o seu apontamento não está errado, não, viu? Em alguns momentos da história do homem na Terra, foi esses pontos congelados que possibilitou percursos maiores, ainda maiores, da locomoção do homem para outras áreas. Vamos para a questão 4, gente. O que são aquíferos? E qual a importância deles? Vocês conseguem me dizer o que são aquíferos? A gente viu na aula de hoje. Tio, aquíferos são reservatórios de água naturais. Muito bem. Qual a importância dele? É isso mesmo. Definiu perfeito. E a importância deles? São utilizados para quê? Para quando a pessoa criar um poço, ela utiliza água do aquífero? Também, uma das formas é essa. É utilizado em um poço, abastecer casa. Olha aí também, esse também, Isabela. Alimentar os rios e as fontes, aquele exemplo que a gente deu, né? Todas essas respostas de vocês estão certas. Pronto, armazena água subterrânea. E aí a pessoa pode cavar um poço, como você falou, viu? Cava o poço, você tem a disponibilidade de água. Serve para abastecer casa, alimentar os rios e as fontes. É utilizado para a indústria, para a industrialização, para as indústrias, para a agropecuária. E aí, gente, emendando essa questão 4 com a 5, vamos dar exemplo de ações humanas que podem causar o desequilíbrio ou comprometimento de um aquífero. Vocês conseguem me dizer as ações humanas que podem prejudicar? Poluição dos rios e lagos. Colocar muito poço, viu? E muito bem, João Vitor, isso A também, viu? utilização exagerada da água.
Inclusive, essa utilização exagerada da água, quando você tira muita água, se aquele espaço do aquífero está preenchido por água, foi bem lembrado essa sua questão, se aquele espaço do aquífero está preenchido por água, e eu retiro grande quantidade de água, vai ficar um espaço que, digamos, vazio, não vai? Como fica aquele espaço vazio que estava preenchido por água, corre o risco daquela área se rebaixar. Além de provocar escassez de água, aquelas áreas que tinha água aqui, né? Acho que vocês conseguiram ver a câmera. Então, ela estava cheia de água, e eu tirei aquela água, a água saiu. A tendência é que aquele solo também se rebaixe. Então, além de um prejuízo ambiental, no sentido de que esse solo pode rebaixar, eu tenho um prejuízo social, porque pode faltar água para as pessoas, o próprio desenvolvimento de atividades básicas relacionadas à alimentação. Vai ficar tudo, é isso mesmo, a palavra é essa mesmo. No nosso cearense, não sei se é isso, é tudo oco mesmo. O espaço fica vazio, viu, Carol? O espaço fica vazio e a terra rebaixa. Tem locais aí, mundo afora, que já aconteceu isso, né? Eu acho que no livro da gente tem algum local que fala sobre isso. Tá aqui, eu vou até ver essa passagenzinha aqui, ó. Além da contaminação de aquíferos por micro-organismos originários das fossas sépticas por vazamentos em rede de esgoto, lixões a céu aberto, aterros sanitários, pela extração mineral e por produtos químicos usados na agricultura e na indústria, muitos reservatórios subterrâneos estão ameaçados pela exploração excessiva. Em países como México, Estados Unidos. Como em muitos casos, o ritmo de exploração é mais acelerado do que a reposição. E aí vários aquíferos que se formaram durante milhões de anos estão secando. Entre os impactos decorrentes da superexploração dos aquíferos está o rebaixamento da superfície do relevo, chamado de subsidência. Quando se faz o bombeamento de água do aquífero, o ar preenche os poros das rochas, e o ar, sendo comprimível, não suporta a grande massa situada acima do aquífero, e pode ocorrer, então, o afundamento do relevo, com consequências graves, como rachaduras e desabamentos de edificações. Não, Karen, em Brumadinho não foi isso. Em Brumadinho foi o rompimento de uma barragem, e aí lá era uma barragem para guardar rejeitos da exploração mineral. Eles utilizam materiais, água, para explorar os minerais, para extrair da rocha. Aquele material que não é utilizado, que não é comercializável, é depositado em uma barragem. E aí aquela barragem de rejeito, de material que não é comercializado, se rompeu. Aconteceu em Brumadinho, em Mariana também, em diversas outras barragens, sobretudo lá em Minas Gerais, onde tem grande exploração de minérios. E aí foi um problema também. Aí agora o que acontece? Em Brumadinho e Mariana... O quê? Oi, pode falar. Mas também, né, Minas de Ouro, Ferro, Gerais, as minas locais de lá, né? Minas Gerais. Isso mesmo, lá tem muito. Tem muita exploração de minérios. E aí, vários acidentes já aconteceram, né? Tantos acidentes graves como acidentes menos graves, né? E aí, cara, foi boa a tua pergunta, no sentido de que não era exatamente o que você perguntou, esse rebaixamento do solo, mas tem relação com o conteúdo do que a gente falou aqui hoje. No momento em que uma barragem daquela se rompe e ela desce em direção aos rios, automaticamente ela vai contaminar. Lá só tinha rejeito, material nocivo. E quando ela cai no rio, ela sai contaminando a água do rio, os peixes, por onde vai passando. Então, aquela água fica imprópria para consumo, o peixe do rio fica impróprio para consumo, e muitas vezes
a quantidade de lama, de rejeito é tão grande que vai junto com o rio e deságua no mar. Esse é um grande problema ambiental, né? Então, a gente está interferindo também no ciclo hidrológico, no ciclo da água e nas águas que estão disponíveis tanto para consumo humano, foi isso que aconteceu em Brumadinho. Mariana, Brumadinho, né? Exatamente isso. Em todos os casos, a água desceu para um pequeno rio, um pequeno rio que abastece um grande rio, e, consequentemente, vai degradando, né, o meio ambiente, né, os rios, o curso do rio. Peixes, vegetação, e aí a população fica impedida de consumir esses produtos que normalmente consumiriam sem estarem contaminados, né? Vamos ver se tem alguma uma outra questão aqui. Deixa eu me perguntar justamente isso, se é o mesmo que tinha acontecido em Brumadinho, tinha acontecido em Mariana. Similar o que aconteceu. Inclusive, eu acho que foi pela mesma empresa, que foi a Vale. A Vale era uma empresa, antigamente era uma empresa estatal, que era a Vale do Rio Doce, foi vendida para a iniciativa privada, e a iniciativa privada, a partir daí, já teve vários acidentes desse tipo, né? Se eu não me engano, esse último foi o maior da história da mineração, acho que morreram 19 pessoas, se não estou enganado. Desabrigou milhares de famílias, né, das casas, e muita gente hoje não recebeu indenização ainda, viu? E a água, com o rejeito da barragem, aquele material poluente, chegou no oceano, chegou no mar. E aí contaminou, além dos animais que a gente, né, já comumente tem nos rios, contaminou também a faixa litorânea até onde ela chegou. Então, a gente estava falando, a biosfera foi comprometida, né? O que vocês acham? Foi ou não foi? Comprometeu parte da hidrosfera e parte da biosfera. Bem complicado. Vamos ver aqui uma outra questão aqui para a gente terminar nossa aula de hoje. Tem ainda 7 minutos. Vamos fazer a sexta. Eu acho que eu tenho aqui a sexta para mostrar para vocês. Espera aí. Quem não tiver com livro consegue acompanhar. Está aqui a sexta. Interprete o mapa. Interprete o mapa abaixo e, em seguida, responda as questões. O que diz esse mapa aí? Primeiro a gente olha aí o título do mapa, que é o Índice de Qualidade da Água, né? Pronto, isso mesmo, Yasmin. Yasmin e Karen respondendo aí. Então, eu já responderia o item A, né? O item A da sexta questão. É exatamente sobre o índice de qualidade da água no intervalo de 2001 a 2015. E aí são dois mapas, né? Tem um da direita e um da esquerda. Qual a relação entre esses mapas, entre o primeiro e o segundo? Tio, porque o primeiro tá maior e o segundo tá menor? Pronto. A tua resposta foi exatamente o complemento da outra resposta aqui, ó. Os dois se tratam sobre a água e têm o mesmo estado. Só que você respondeu, você concluiu a resposta. Um está maior e o outro está menor. Um está em escala grande e outro em escala pequena. E aí, de uma maneira geral, esse primeiro mapa aqui, eu consigo ver a localização do espaço onde ele está querendo interpretar, e o outro eu destaco, faço destaque. Então, é exatamente isso. Um está maior, a informação
é a mesma, só que um está maior e o outro está menor. Esse que tá menor, ele consegue dar uma visualização de detalhe maior. Ele muda a escala para aumentar o detalhe. Então, o que é o IQA, né, que é a sigla, que é Índice de Qualidade da Água, e qual a situação da unidade da federação em que você vive no período de 2001 a 2015, de acordo com o mapa? O IQA é o Índice de Qualidade da Água, e qual a situação da unidade da federação em que nós vivemos? Vejam aí no caso do Ceará. A gente já respondeu as perguntas que eles fizeram, mas eles lançaram um questionamento para nós. Qual é a situação da água da nossa unidade da federação? Quando eu falo de unidade da federação, eu estou falando de estado. A nossa unidade da federação é o estado do Ceará. E quando a gente olha para as cores que estão no nosso mapa do estado do Ceará e olha para a legenda, está muito mais para regular, ruim e péssimo do que para bom e excelente, não é não? Acho que está mais para ruim do que para bom. Tem muito mais laranja e vermelho do que verde. É, é isso mesmo. Tá bom, mas tá ruim, né? É mais ou menos por aí. Então, gente, e aí, a gente está encerrando por aqui a nossa aula de hoje, né? Eu acho que já está dando uma hora, é isso? É até às 15, né? Então, faltam 3 minutos. Tem alguns minutinhos aí para falar alguma coisa, algum comentário, tirar alguma dúvida, dizer o que achou da aula, se entendeu, se não entendeu, conseguiram compreender. Tio, Oi. esses 7 minutos são os 7, ou esses 3 minutos são os 3 minutos para se despedir. Pronto, só 2, agora só tem 2. Uhum. Vocês conseguiram... Pronto. Na próxima semana a gente vai estar presencial, né, já com vocês, né? E aí a galera que estava hoje vem do virtual. Pronto. Mas tem uma galera também que está ficando só no virtual, né? Mas aí no próximo momento a gente conhece essa turma toda. Mais uma vez agradecer, viu, a participação. Hoje teve bastante gente presente. A Karen, eu percebi, Karen, eu acho que só no online. Mas assim que a gente já está aí com algumas vacinas já no processo de pedindo para ser liberada, né? Tomara que isso se resolva logo, porque a situação é bem complicada. A gente ficar aula distante é muito melhor presencial, a gente consegue tirar dúvida na hora, mostra exemplos, interage melhor, vocês trazem conhecimento e a gente consegue ajudar de uma melhor forma. Pode falar. Só às vezes que eu sinto saudade da aula virtual, porque a aula virtual tem mais recreio, tem mais intervalo. É verdade. Mas é isso mesmo, viu? Karen, mas assim, apesar de você estar virtual, gostei bastante da sua participação. Você está, né, sempre contribuindo, continue contribuindo. A demais também contribua. Obrigada. Viu? Os meninos que estão falando aí, ligando o áudio, fiquem à vontade. É muito bom quando vocês interagem, né? A Yasmin, o Saulo, a Rebeca, o João Vitor, acho que a Isabela, né, também. Um monte de gente contribuiu com a aula, o Arthur. Então é bom quando tem esse retorno, porque a gente vê que vocês estão interagindo. E apesar de estar virtualmente, vocês estão participando da aula. E essa interação, né, do trocar de conhecimento, de conteúdo, que vocês perguntam, a gente vai perguntando, tentando responder, que a gente consegue desenvolver um trabalhozinho melhor. Viu? Então, obrigado mais uma vez pela participação. Gostei da participação de vocês da turma, é uma turma muito bacana de trabalhar. Continuem participativos, viu? Bom final de tarde, boa aula para vocês, bom final de semana. E na próxima semana, para quem estiver presente no online, a gente se encontra online. Quem estiver aqui no virtual, a gente se encontra aqui no virtual. E aí, para casa, é o exercício da página 173. E aí, vocês vão receber também lá na agenda, direitinho, a informação, beleza? Valeu, Luiz, também, Luiz Gustavo, Rebeca, a todos, Arthur. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima semana.